A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras sobre o manuseio e proteção de dados para todas as empresas e organizações atuantes no Brasil. Apesar disso, a LGPD ainda não é realidade em 64% das empresas brasileiras, segundo o estudo da Akamai Technologies, empresa americana de serviços e performance de tráfego global na internet. Para orientar sua empresa e se adequar à nova legislação e evitar multas, está começando agora o podcast Dados em Segurança, com o advogado Rodrigo Vera Cleto Gomes. Olá, eu sou Rodrigo Cabello e dando sequência à série de podcasts sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, com a RioSoft. O pessoal está aqui comigo, o Wilmer, advogado. Tudo bem, Wilmer? Tudo ótimo, Rodrigo. Rodrigo, também doutor Rodrigo, advogado. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Rodrigo. Obrigado novamente aí pelo convite. E o Diego, consultor de implantação. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. E dando sequência, a gente vai falar agora sobre o software que vai receber a plataforma LGPD, não é isso? Como adequar os softwares à LGPD? Perfeito. Voltando àquela questão que a gente comentou no outro podcast da coleta, se esse software, seja um aplicativo, um app, um site ou um desktop mesmo, faz essa coleta, é importante identificar e incluir, ou implementar nesses sistemas esse comunicado da coleta. Então, se é um sistema de recursos humanos que coleta currículo, como por exemplo num Trabalhe Conosco, tem que ter aquele termo de conscientização ali, de consentimento, do ciclo de vida. Isso serve para todos os sistemas. Na questão do armazenamento, aí entra outras regras, que é na questão do cuidado que a empresa precisa ter, já que esse sistema coletou. Então, implementar essas melhorias aí de comunicação com o titular, explicar o porquê que está coletando, se tem ou não uma base legal. E do outro lado, a questão de armazenamento, é importante que a empresa adote medidas de criptografia, de segurança das informações, de máscaras, de hash nessas informações para torná-las seguras. Muitas empresas, vou fazer uma pergunta para os meninos aqui, muitas empresas já utilizam alguns softwares. Para armazenar esses pedidos de dados de clientes. Dá para adequar ou não? Como que funciona isso, gente? Sim, acho que todos os softwares é possível de adequação, né? A questão de software entra na gestão de tecnologia da empresa e então tem que ser feita a verificação, do servidor da empresa, do software, como ele é feito. Então, por exemplo, existem softwares que eles pedem a renovação de senha, alguns não pedem. Então, por exemplo, tem empresas que não possuem essa política de renovar a senha de login de funcionários, por exemplo. Então, às vezes, se um software não possui essa opção, é uma opção que ela tem que ser implantada no software, a cada 3 meses, a cada 2 meses vai renovar a senha. Então é você adequar esse software às previsões da LGPD, tanto de segurança da informação, de como ele é protegido, até nesses detalhes, por exemplo, de colocar uma opção de renovação automática de senha, que é uma forma de sempre estar mudando os usuários, a senha dos usuários da empresa para manter a informação. Eu acho que é importante identificar vulnerabilidades no sistema, pontos fracos, assim, que pode ter algum problema. Isso aí que o Dr. Wilmer falou é o duplo grau de autenticação. Então, o banco já fazia isso com os tokens, Então, assim, se o sistema trafega muitos dados, se tem muito acesso, se tem muitos usuários, é importante fazer essa autenticação duplicada. Então, a cada um período ou todos os dias, dependendo da quantidade de dados, fazer a confirmação através de um token no celular, em um e-mail. Então, são essas atividades, essas tarefas que as empresas têm implementado nessas ferramentas. Veja só, se eu tenho um software na minha empresa que coleta e armazena os meus dados, eu contrato a RioSoft para me ajudar na questão da LGPD. Vocês conseguem adequar isso no software que eu tenho ou eu vou ter que procurar o cara que me vendeu? Sim, a gente, dependendo do produto, sim, a gente faz essas orientações. Se o desenvolvimento é de terceiro, a gente vai avaliar isso, Tem planilhas de QF, planilhas de vulnerabilidades, que a gente vai submeter aquele sistema para entender a linguagem, a forma que foi programado, como foi programado, fazer essas indicações.
Quando o sistema é de terceiro, nesse caso que eu falei, aí as adoções dessas medidas ficam a cargo do terceiro, né? Que Vocês indicam para o cliente procura... Isso, exatamente. o fornecedor... Ou também, se quiser comprar RioSoft e trocar todo o software, melhor ainda. Melhor ainda, perfeito. Ou então acaba tendo esse contato com a gestão de TI da empresa. Às vezes Entendi. é terceiro, e aí a gente faz reunião, conversa. E na verdade o projeto da LGPD na RioSoft, ele nasceu com esse estudo interno para adequar os sistemas da RioSoft, né? A gente tem vários sistemas de gestão empresarial e aí foi um laboratório para a gente aprender. Vocês fazendo a lição de casa, criaram uma cartilha para oferecer para novos clientes. Perfeito. Legal, Os isso. nossos próprios clientes começaram a pedir esse auxílio. Agora, essa questão dos sistemas também, tem um outro ponto que... Existem outras ferramentas, outras empresas que fazem esse trabalho, que a gente tem parceiros, que é a questão de testes de penetração, ou pen testes, testes de vulnerabilidade. Então, na prática, funciona de uma forma bem resumida. Você tem uma aplicação, um site, um app ou um sistema, a gente fica fazendo tentativas, né, incentivos ali, para tentar... penetrar no teu sistema. Vocês ficam atacando de propósito o sistema. Pra descobrir o Perfeito. gap. Exatamente. Faz tentativas ali para ver se quebra, se a linguagem tá boa, se tem alguma vulnerabilidade, enfim, para tentar depois corrigir esses erros, né? E é muito comum, né? Não sei se você recentemente teve alguns YouTubers que fizeram essas ataques, né? Essas investidas por exemplo, na votação do Big Brother. Uhum. Né? Então eles vão lá, usam robôs, RPAs, usam sistemas, algoritmos para fazer votações automáticas, né? Isso é uma vulnerabilidade do sistema, né? Tem como corrigir isso e simular esses ataques, como por exemplo esses São chamados robozinhos. Perfeito. Aqueles robozinhos. E ó, meninos, e que tipo de softwares precisam ser revistos conforme a nova lei? Tá, se a gente pensar em software, Rodrigo, de forma gênero, né? A gente pode pensar nas espécies, aplicação, site, app, software desktop. Então é importante analisar todos eles, né? Para cada um tem uma modalidade, tem uma ferramenta específica e um teste que precisa ser feito. Mas é importante entender que todos esses sistemas podem ter alguma vulnerabilidade. E agora, com o trabalho remoto, home office, é preciso que as empresas tenham quais cuidados? Aumentam os cuidados, né? Para evitar esses problemas na proteção de informações e dados dos negócios dos colaboradores, correto? E o pessoal em casa tá todo linkado, às vezes tem que passar uma informação para o RH, tem que passar para o pessoal comercial, e enfim. Olha, eu acho que não dá nem para pontuar a quantidade de processos, né? E cuidados, mas assim, a gente pode talvez indicar os principais. O WhatsApp, que aumentou bastante. Esse tráfego, esse compartilhamento de informações de forma rápida é muito prático, né? Mas ao mesmo tempo que é prático, é muito perigoso. Hoje mesmo eu recebi um documento que a pessoa encaminhou sem querer, entendeu? Eu recebi um contrato. Mandou errado. Ontem eu recebi um e-mail também, que ainda respondi, falei assim, não sou o remetente, né? Não sou o destinatário, desculpa. E ela pediu desculpa, falou, pode deletar? Eu deletei. Então, assim, eu acho que isso é só a ponta do iceberg, mas tem a questão de e-mail, a questão de WhatsApp, a questão de compartilhamento, a questão de VPN, né? Então, se as empresas hoje estão home office ou estão teletrabalho, é importante ter um sistema de Desculpa VPN. a ignorância, mas o que é o VPN? VPN é como se fosse uma rede interna onde todos esses computadores eles navegam naquele ambiente com as restrições que a empresa criou. Então, todas as pessoas, cada um está na sua casa, eles acessam esse VPN, Entendi. né, que é um ambiente ali da empresa, uma rede interna, e aí ali tem as permissões. Então, se você está dentro da VPN, talvez você não possa visitar alguns sites, é diferente da sua rede doméstica. Entendi, agora perfeito. Eu pergunto porque, primeiro que eu não sei também, mas tem outras pessoas que também não vão saber, e às vezes a linguagem técnica fica difícil a gente poder compreender. E então o trabalho remoto, ele acaba redobrando o cuidado com a questão da LGPD. Sem dúvida. Essa semana eu vi até um vídeo sobre isso. A mulher trabalha em casa e ela foi fazer um café, a filhinha dela pegou o computador e fez umas coisas erradas lá no computador aberto, entendeu? Então, essas preocupações, por exemplo, muita gente leva o computador para casa da empresa e acaba compartilhando o computador, entendeu? Acaba usando o computador para coisas particulares, e aí isso gera uma série de problemas. O home office ele trouxe esses novos problemas, né? Porque assim, às vezes a pessoa tem o seu computador particular para trabalhar,
Só que a gente conta no dedo quantas pessoas usam o Windows original, quantas pessoas têm o antivírus licenciado, né? E aí é onde entra também esses problemas, né? Das vezes a pessoa tá usando que o home aparelho... office ele trouxe solução, mas Exato. toda solução também traz uma série de É uma consequências, consequência, né? é uma Exatamente. consequência que as empresas têm que estar mais Essa atentas. questão vocês vão abordar lá, como a gente falou no outro podcast, né? Que é na parte da educação do funcionário. Totalmente, Isso, exatamente. Vocês vão tocar Exato, na questão do treinamento. Falaremos então, mais sobre nos isso. questionários a gente aborda, tá tendo home office? Tá. Opa, então aí a gente já acende a luzinha do home office. Então vamos perguntar coisas de home office. Seu computador pessoal, você compartilha, não compartilha? Como que é a rede, antivírus, né? Então tudo isso também tem que ser levantado. E criar essa cultura, né, do ambiente, da rede seguro, Exato. tentar acessar, né? Você viu, tudo é cultura. A LGPD ela veio realmente para mudar o pensamento dos trabalhadores, dos funcionários, né? E assim, quais as quebras de segurança de um software está sujeito? Por exemplo, o mais comum que vocês veem, assim. Eu Phishing. acho que phishing, né? Pode ser através de um link, através de clique aqui, uma promoção no site, um cadastro. E aí são vírus que vão infectar essa rede e começar a disponibilizar, por exemplo, informações criptografadas. A gente, recentemente, teve um aumento enorme nessa questão de sequestro de dados. Né? Então, como que funcionava? Principalmente com a criação dos bitcoins, criptomoedas. Então, esses hackers aí disponibilizam esses phishings, que seriam como se fosse pescar mesmo, né? São iscas. Não é direcionado. Muita gente acha que aquele hacker está tentando invadir a minha empresa. Na verdade, não. Ele jogou isso na rede, como se fosse uma pescaria mesmo. E quem fisgou... Jogou a tarrafa. Exato. Por isso que é phishing, né? Ele phishing. joga uma Pescaria, isca. E aí ele joga isso assim de uma forma aleatória através de Trojan, e-mail, site, aplicativo, foto, link, um .exe ali dentro do arquivo, enfim, pescou aquela empresa. Pegou o descuidado. Aí esse sisteminha vai lá, não são todos que conseguem, aí tem que ter os firewalls, os proxy, ou seja, algumas seguranças ali, barreiras. Essa empresa não teve esse cuidado, não atualizou, por exemplo, o banco de dados. Esse vírus entrou no servidor, pegou toda a informação, todo o backup, aí sim acende a lanterna, né, a luz lá do hacker. Opa, fisguei um peixe aqui. O que eles fazem? Eles criptografam essas informações, então nem a empresa consegue ter acesso. Ele embaralha, porque a criptografia é praticamente um embaralhamento das informações. Alteração do nome, cria números, né? E aí ele pede um resgate, um Bitcoin, Entendi. meio Bitcoin. Ele bagunça suas informações e fala, amigão, quero que você me paga tanto para poder de volta. devolver a sua Por isso site, aí a sua vem, identidade. por exemplo, os métodos de mitigação, que é os backups, né? Essas questões que é um meio de tentar se E se o proteger cara fizer isso, fala, amigão, aconteça. pode ficar para você, eu tenho um restante guardado. Mais ou aqui. menos. E olha que engraçado. Isso eu falei lá também no passado, quando surgiu a lei, eu falei assim, vai criar um mercado para isso. Porque se você pensar assim, as empresas podem fazer o backup, tomar esse cuidado, e a gente já teve clientes, inclusive, que nós salvamos nessa questão. Sequestraram os meus dados. Não, fica tranquilo, eu tenho um backup aqui na RioSoft, a gente vai disponibilizar para você. Não pagamos, o cliente não pagou o resgate para o hacker, ok. Mas hoje com a agência, né, a Autoridade Nacional, a ANPD, se esse hacker agora, ele não for, né, pago ali ou retribuído o valor, isso já está acontecendo, eles começam a ameaçar a divulgar as informações. E aí é um vazamento. Então. Entendeu? Então, assim, se ele não pagar e ele divulgar essas informações, a agência vai ver, e aí entra aquela questão da boa-fé. Então, vazou o dado, a agência vem até você e fala assim, ok, eu entendi que foi um hacker que pegou seus dados, mas o que você fez? Você tem política? Você fez backup? Você fez isso? Não. Questão. E aí a empresa, mesmo tendo lá o backup e tenha recuperado as informações, ela pode ser multada pela agência. Então, por exemplo, esse detalhe que o Dr. Rodrigo citou, né? Então, às vezes, você pode até ter um backup das informações na sua empresa, mas isso não tira a sua obrigação de informar a Agência Nacional de que houve essa invasão, entendeu? Então, por mais que você tenha ali um meio de mitigar esse impacto na empresa, você tem a obrigação de informar a agência de que você sofreu esse ataque, de que suas informações foram roubadas. Então, assim, às vezes você tem tudo ali preparado para mitigar o risco, mas um detalhe de deixar de avisar
que aconteceu, esse incidente gera uma multa. Precisa avisar. Precisa. Isso é uma exigência da lei. Recentemente... inclusive a quantidade de dados e dependendo do caso, você tem que comunicar aos titulares. Exato. Por isso, voltando àquela questão do inventário de dados. Se você não tiver isso mapeado e saber onde está, de que forma que está, se é físico, digital, a quantidade, você não vai conseguir nem explicar o que vazou. Nós tivemos um caso recente, bem recente, saiu essa semana, de uma empresa de hotéis, né? Precisa falar o nome, tem problema falar o nome? Você que manda. É a Booking. A Booking, ela sofreu uma penalidade de 500 mil euros. Por quê? Porque houve um vazamento de dados, mas eles eles demoraram a informar a autoridade de que houve esse vazamento. Então, assim, eles tinham uma forma de mitigar o risco, eles tinham uma forma de controlar isso, só que eles não informaram. Eles demoraram para informar. Eles estavam tentando, talvez, mascarar, reparar o erro. Porque, assim, querendo ou não, você informar, de uma certa forma, torna público, né? Você publiciza aquela questão, né? Vai tornar pública, talvez, a sua incompetência. Exato. Mas aí que tá a questão da mudança de cultura. E fazendo uma analogia com esse exemplo que você deu... Antigamente, as empresas montadoras de carro, elas tinham muito receio de falar de defeitos. Hoje, o recall... É comum, né? É comum e as pessoas acham legal que aquela empresa tá tendo aquela iniciativa. Então, assim, eu acredito que vai demorar um tempo, mas hoje eu sei que assusta a empresa tal de hotel. Vazou dados, qual que é o seu receio? Não vou lá me hospedar. Mas o recall, me corrija se eu estiver errado, se ele não falar que é recall... E por acaso isso for descoberto que é um erro de vício de um projeto, ele é penalizado com mais severidade, não é isso? Exatamente na questão desse hotel que não vazou os dados, a lei fala, você tem que comunicar, me avisar que teve esse vazamento. Eles não fizeram. Entendi. Eles demoraram para fazer isso. Mas por isso, como ainda não é uma cultura... Eu acho que o recall ficou popular porque as empresas estão com medo de se ferrar mais. Não, né? agora recentemente saiu um recall da de Chevrolet. Carros de 2015. Se eu não me engano, eu falei, gente, quer dizer, tem gente andando faz 5, 6 anos com esse carro precisando de recall. E é isso, tudo que é o começo, ele assusta um pouco no começo, mas depois tudo se ilumina, assim. Nós estamos num momento de transição muito grande numa era digital, as coisas não vão voltar a ser como era antigamente. Muita empresa já descobriu que até por uma questão financeira é melhor você ter o funcionário home office, trabalha mais feliz, o rendimento é maior porque a pessoa trabalha mais. A gente pode falar sobre isso porque o home office hoje trabalha muito mais do que fisicamente falando. Então acho que isso tudo faz parte de uma mudança de cultura de empresa. Eu acho que já, Rodrigo, todo mundo vai estar... É igual foi o Código de Defesa do Consumidor, que muita gente quando começou lá atrás falava, cara, mas a empresa não vai devolver se eu for lá. Não, mas tenta lá então, pra você ver. Eu acho que isso é um processo, entendeu? E nós vamos chegar lá nesse processo. Vamos chegar lá. Educação e cultura, né? E como isso está diretamente ligado ao LGPD? O vazamento de dados, controle de acesso e as falhas na configuração. Então, com essas exigências que a lei traz no cuidado, né, de forma genérica. Então você coletou, então você é o detentor, você é o controlador desses dados ou o operador, então você tem que cuidar, né? Eu acredito que as empresas, isso também vai tornar atrativo, assim, comercialmente, sabe? A hora que isso as pessoas entenderem e mudarem a cultura, né? Ter essa consciência disso, que o dado hoje talvez seja o bem mais precioso que nós temos, né? Por isso que essas empresas se matam para comprar informações, para ter informações, tem essa questão do vazamento, porque a informação hoje vale muito, né? Então a empresa que adequar isso, que entender essa importância da lei e de forma clara, né, simples, conseguir passar isso para os seus clientes, funcionários, eu acho que ela vai ganhar muito com isso. E assim, a gente estava comentando da questão de visão. Eu vou dar um exemplo. Há muito tempo atrás, e até porque a gente trabalha com isso também, eu entendi que o Facebook me vendia. Então, a partir do momento que as pessoas entendem que as 4 ou 5 maiores empresas do mundo hoje, elas não vendem produto, elas vendem dados. Então, cara, olha que nível de loucura que nós chegamos. As 4 maiores empresas do globo terrestre hoje, elas vendem dados. Elas vendem informação. As empresas querem saber quem é o Diego, quem é o Dr. Rodrigo. Exatamente. Então, a partir do momento que você tem as 4 maiores empresas do mundo que elas não vendem petróleo, não vendem produto, não é uma Avon da vida.
Cara, são empresas de informação, elas vendem dados das pessoas. A partir do momento que o consumidor tiver essa noção, fala, mas o Facebook é rico porque ele vende meu dado para uma empresa me vender anúncio. Eu acho que isso também teve uma popularização com a Cambridge Analytica, né? Exatamente, mas é isso que nós estamos falando. E essa questão de cultura é um processo, entendeu? Hoje tem muito mais gente com essa noção do que tinha no passado. Muito mais gente assim, cara, mas espera aí, eles vendem meus dados e eu fico postando fotinha de família aqui como se fosse um oba-oba, e na verdade não é. É um negócio que precisa de você para poder gerar dinheiro. É mascarado, eu acho que não é né? nem questão de cultura. Eu acho que não é nem só questão da venda em si, mas eu acho que é assim, definição de perfil, né? Esse caso aí da política americana lá, da Brexit também, né? Eles do Brexit tiveram, também nos Estados Unidos eles participaram dos dois, né? Isso, eles conseguiram mudar 70% da opinião das pessoas que estavam indecisas. E não só isso, a Então- Cambridge Analytica, ela participou de processo de eleição de presidente em quase 20 países do mundo, e eles elegeram todos. Isso é um exemplo. Todos com mudança comportamental através de rede social. Olha o nível que chega. O Brasil, a eleição de 2018, né, foi praticamente pautada Sim. nas redes sociais. Muita gente fala do Trump de 18, mas a do Obama já foi tinha assim, sido completamente online. Isso é assim, um exercício muito simples de fazer. Se você pegar alguém da sua família que tem um posicionamento, seja lá qual for, e você olhar a thumbnail dele ali, né? Sim. O feed, A timeline. a timeline, cara, você vai ver que é completamente um fantoche ali, é manipulado. As informações que ele recebe, isso no YouTube, no Facebook, no Instagram, o algoritmo, ele consegue fazer essa leitura do seu perfil. Então, a questão, eles talvez nem precisam vender esses dados, mas a venda do produto que eles fazem é muito direcionada. Né? Então, basicamente E assim, esses dias eu até brinquei com o Dr. Wilmer sobre isso, falei, cara, a gente fica falando de profissão, toda profissão tem um pai, né? A comunicação tem, o pessoal do rádio, toda profissão a gente fala que existe um pai. Para o nosso pai moderno é o Snowden. Soube do caso, Snowden? Sobre o caso Snowden, que o Snowden que na verdade que começou com essa coisa toda. O Snowden, Questão dos dados, né? o Snowden falou, gente, o governo americano tem o poder de vigiar vocês com a câmera do teu computador sem você dar permissão, sem você fazer nada. Tá escondido até hoje, né? Até hoje, pra você ver o tamanho da importância que tem o que ele descobriu, assim, o que ele mostrou pro mundo. Porque ele mostrou. Na verdade, ele mostrou, né? Ele mostrou. Ele falou, é isso que eles fazem com vocês, aí cabe a vocês, população, Tem até um entenderem, filme, né? aceitarem, mudarem ou se renovarem ou não. E por muito tempo isso foi normal, né? O pessoal fala, Snowden vazou, mas ele que se vire lá, vamos continuar nossa vida, oba-oba da fotinha da família, mas isso no mundo empresarial de dados hoje tem uma importância, Rodrigo do céu, absurda. eu acho, Não, eu acho que ele tá absurda. chateado. Chateado que não virou nada? Acredito que sim. É nada, ó, pelo menos já tá implantando LGPD nos A países. LGPD, a própria GDPR veio de um pouco disso, do Brexit, né, da Cambridge Analytica. Então acho que é tudo um processo, né? Eu acho que nós estamos nesse processo, assim. Eu acho que já vai ser uma coisa muito mais normal do que parece. E uma outra pergunta, sobre o sobre o armazenamento em nuvem. Empresas que utilizam o armazenamento em rede e seus provedores devem colocar em prática algumas medidas para adequar as soluções cloud à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o que de fato muda para essas organizações? A pergunta foi bem colocada? Sim, a LGPD traz essa previsão, né? Muitas empresas hoje recorrem, realmente eu acredito que seja mais seguro, né? Porque você terceiriza esse cuidado. E se você pensar em todos os tipos de vulnerabilidade, como por exemplo uma falta de energia, fogo, enfim, essas empresas que hospedam nas nuvens, que na verdade é uma metáfora, né, porque não estão nas nuvens, tem um ambiente físico lá com servidores, enfim, elas têm esse cuidado para não pegar fogo, se acabar a energia tem um gerador, enfim, é realmente mais seguro. Mas é importante também, a lei ela traz essa previsão. Se você for compartilhar com um operador internacional, essa empresa tem que estar dentro das conformidades e exigências que a lei traz. Então, é importante avaliar também se esse operador ou essa empresa terceira que vai prestar esse serviço para você esteja de acordo com a lei. Existe um grande hospital aí que ele já fez uma exigência para os representantes fornecedores dele estarem adequados até Agosto de 2021. Agosto de 2021.
E 24, não é? Não, 21. 21 agora, né? Que foi a adequação. Então, assim, é uma empresa grande que falou para os fornecedores: olha, quem não tiver adequado até agosto de 2021 tá fora do nosso processo. Isso eu acho um detalhe muito interessante, essa questão, porque é o seguinte, eu em algumas apresentações, eu costumo dizer um dos motivos que o Brasil entrou na LGPD, né? É muito bonito a gente ver essa questão da proteção de dados da população, é interessante, né? É óbvio que isso é interessante, é importante. Mas a gente não pode também tirar a visão de que o Brasil entrou na LGPD porque o Brasil estava perdendo o mercado, justamente por conta dessas exigências. Então as empresas de fora, quando vinham para o Brasil, pensavam, bom, então eu vou levar a minha empresa para o Brasil, vou compartilhar os dados dos meus funcionários, dos meus clientes com o Brasil. Mas vocês têm proteção de dados? Não. Opa, então calma aí. Então, qual a minha confiança de deixar a minha empresa num país que não possui proteção de dados? Então, o Brasil, dentre os países mais importantes da América Latina, ele foi praticamente o último a entrar na Lei Geral de Proteção, né? Então, isso é uma questão importante para as empresas. Lógico, agora o Brasil está se adequando, tem uma lei específica, vai trazer muito investimento por conta dessa lei. E aí, vamos supor, igual ele falou, o hospital já está exigindo que seus terceiros também tenham a lei. Então, se uma empresa ela não está se adequando, ela está perdendo espaço no mercado. Porque já está sendo uma exigência. Uma tendência, né? E um dos princípios da lei justamente você como empresa adequada, você tem que se relacionar com empresas adequadas. Não adianta você implantar isso no seu local de trabalho, sendo que você trabalha com pessoas que não estão nem aí para proteção. Então isso também as empresas elas têm que se atentar, que é uma forma deles abrirem um leque maior no mercado de trabalho. Porque eles podem ser negados, né, de trabalhar em algum lugar justamente por não ter essa até adequação. Por uma questão de operador, né? Se eu sou controlador e vou dar meus dados para você operar, como é que eu não vou cobrar de você pelo menos o mínimo em questão de lei geral de proteção de dados? Então acho que é importante as empresas olharem nesse sentido também. Ai, nossa, mas é uma adequação, é trabalhoso, é custoso. Cara, mas isso você vai perder espaço no mercado se você não tiver isso. Porque as empresas, isso vai virar um dominó, uma bola de neve. E tem muito cliente que tem procurado a gente. 121 países, né? São 122 países hoje adequados à LGPD. Tem muito cliente que procura, no caso a RioSoft, a apresentação comercial, já falando que recebeu uma avaliação de outra empresa. Então assim, nossa, eles estão perguntando pra gente, a gente não tem agora. Precisa. Às vezes, por exemplo, eu me coloco no lugar dessa empresa que não tem o LGPD. Aí, de repente, eu presto serviço pro consultório do Dr. Wilmer, e ele pede pra mim. Aí eu falo, não, peraí. Aí eu chego no meu... O que é isso? Eu não sei nem o que é isso. Exatamente. O que é isso? E aí, se é uma empresa que já tá adequada, que já tem todo esse... Eles vão olhar pra você e falar, olha, infelizmente a gente não pode trabalhar junto. Entre dois fornecedores, um adequado e o outro não, quem você acha que vai ganhar? Então, é uma bola de neve. Isso vai acontecer um momento onde todo mundo vai ter que estar adequado. E uma coisa que eu acho que aconteceu também é assim... Tem uma cultura do compliance, né? Tudo é compliance. Agora tudo é compliance. E vários segmentos, por exemplo, casa de câmbio, banco, hospital, tem umas regras muito específicas. Eles já tinham que seguir alguns protocolos, algumas normas ali. E essas empresas, elas recebem um trabalho de outras empresas. Então, quando essas empresas começam a avaliar, a gente está fazendo uma montadora grande de carro, e a gente está analisando os documentos. Eles mandaram, acho que 56 contratos com terceiros. Então, assim, a gente agora vai começar a avaliar todas essas empresas. Um por um. Um por um, porque todas recebem dados. Então, assim, o que vai acontecer? Dessas 56 empresas, quantas estão preocupadas? Quantas já fizeram a tarefa de casa? Talvez nem saibam que é LGPD. Pode ser uma empresa minúscula, e teve caso lá, tá tendo caso que a gente tá vendo. São empresas pequenas que servem, por exemplo, refeição na empresa. Que vai ter que se enquadrar. De um jeito ou de outro, não como um todo, né? Porque a gente fala muito sobre isso, assim, mas para empresa pequena, nesse momento, todo mundo tem que ser igual. Porque a lei ainda não especificou que tipo de empresa, para qual tamanho de empresa, para qual volume de tráfego que a empresa tem que ter para se adequar à lei. Então,
nesse momento, todo mundo. Mas a empresa pequena, mesmo que ela não esteja 100% adequada, pelo menos metade ou 80% ela consegue fazer do básico que nós já conversamos, que são coisas básicas. Contratos, processo, cuidado criação com uma coisa ou outra. De políticas de privacidade interna, normas de condutas internas. Então, isso são coisas que as empresas podem fazer, que são, né, relativamente mais fáceis de executar. Alcance, né? Exatamente. Só para acho que elucidar essa questão, na GDPR, salvo engano, para você ter o encarregado de dados, seriam 200 funcionários. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a lei trouxe essa figura também, essa instituição que vai começar a fiscalizar e receber denúncia, ela divulgou um calendário esse ano, e o primeiro tópico dela, que eles precisam discutir, é empresas pequenas e de médio porte. Então, assim, será que essas empresas vão precisar nomear o DPO encarregado? Dizem que, por exemplo, se você tiver até X de faturamento para uma MEI, você poderia contratar um seguro, mas e se sua MEI trafega muitos dados? Né? Então, essas definições ainda, por isso que o Diego falou, hoje a lei ela traz de forma genérica. Todo mundo, até o bazar da esquina, teoricamente, tem que se adequar. Mas ainda falta algumas regulamentações. Doutor, tem aquilo que nós conversamos, assim, às vezes, 2 meninos criam um aplicativo, abrem uma empresa, são milionários, trafegam dados de um volume absurdo e... Entendeu? Então, às vezes, dois profissionais, eles têm acesso a muitos mais dados do que talvez uma empresa com 40 ou 30 funcionários. Então, eu acho que vai depender muito, entendeu? Essa equação que ainda eles vão ter esse trabalho de chegar num consenso. É claro que não vai agradar a todos, né? Não consegue prever todas as situações. E aí esse é o nosso trabalho, de ajudar da melhor forma possível. Ajudar todo mundo, do pequeno ao gigante. Tá ali para poder fazer essa consultoria. Se por acaso a empresa, a gente já tinha falado, se a empresa tiver um software que não está adequado, vocês vão trabalhar com ela para que ela possa adequar e talvez até oferecer um serviço completo, né, dentro disso. Sim, claro. E aí, legal que você comentou essa questão do software, que é importante. A gente estava falando de softwares, mas de terceiros ou próprios softwares da RioSoft. A gente desenvolveu uma ferramenta para implantar a LGPD. Então, assim, imagina esse monte de política que a gente comentou, o inventário de dados, o mapeamento do risco, a matriz de risco, DPI, as solicitações, incidentes, como gerenciar isso? Então, a gente desenvolveu um sistema do zero dentro dessas regras da LGPD para ajudar as empresas a monitorar, né? Fazer tanto a implantação quanto após, né? Dar essa sequência nesse processo. O sistema é 100% dentro da LGPD. Ele atende a todas as solicitações ou exigências que a lei faz. É uma ferramenta, né, utilizada por nós para ajudar justamente na hora de fazer o mapeamento, de encontrar a informação, de poder adequar tudo certinho. Essa ferramenta, ela unifica todas as informações, né? Inclusive para mapear os processos que acontecem dentro de outros softwares, né? Lembra que eu falei? Exato. Será que aquele software que coleta informação tem aquele documento? Então, esse sistema ele vai fazer todo esse mapeamento. E assim, Rodrigo, é só para lembrar, e a gente sempre deixa isso bem claro, que a LGPD, ela não é sistema, ela é processo. Sim. Né? O fato da gente ter desenvolvido um sistema para nos ajudar é para facilitar, né, na organização do processo, né? É uma ferramenta que é importante falar isso, que às vezes pode confundir, né? A pessoa totalmente. Vai achar que achar que eu vou pôr um software e a LGPD vai resolver, não. E acontece, né? Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com uma pessoa que tem uma empresa, que queria se adequar. E ela entendeu dessa maneira, então eu vou pôr no software. Não, calma, não é assim, é dessa forma, é uma ferramenta que nos auxilia para do processo. Do processo. A gente costuma usar um exemplo, eu falo bastante. Você tem uma casa, aí você coloca um portão eletrônico, é uma etapa de segurança. Você coloca a cerca elétrica, você coloca a câmera, a LGPD é a mesma coisa. Não adianta ter só o sistema e não ter gerenciamento de pessoas. Não adianta ter gerenciamento de pessoas se você não tem um sistema confiável. Então, é um conjunto de soluções para a empresa. Se não adequar os contratos. A gente teve um caso agora recente, a empresa teve que indenizar o funcionário que teve a foto divulgada na campanha do Dia das Mães no Facebook. Não tinha o consentimento. Quantas empresas não fazem isso? Eu já vi acontecer isso com político. O cara às vezes pegar uma muito normal. Bastante. Então, mas agora, essa questão da LGPD, ela trouxe, por exemplo, esse consentimento do funcionário de imagem, né? Às vezes
a empresa faz ações, né? Igual ele falou, Dia das Mães, Dia das Mulheres, Dias dos Pais, enfim. E essa ausência de consentimento pode gerar um problema muito grande. E aí o que acontece? Escritórios de advocacia, por exemplo, que mexe com trabalhista, já estão de olho nisso. Opa, é uma brecha. Porque ele sabe que muitas empresas não têm esse consentimento. Aí ele pega um funcionário que acabou de ser demitido e fala, ô, pergunta se eles têm isso. Você já saiu em alguma foto? Já. Tinha consentimento? Não. Então vamos pra cima. Então é que a gente brinca, são os caçadores de processo aí. Eles já estão se abraçando na LGPD. Eles criam as demandas, né? Exatamente, eles criam as demandas. E aquela coisa assim, a gente tava atendendo um hospital e eles implantaram a LGPD. E aí assim, postaram a foto do pessoal lá. Aí a mulher falou assim, não, mas... gente, vocês assinaram autorização de uso de imagem, vocês já sabiam que a imagem ia ser utilizada, mas aí no contrato tava lá, autorização de uso de imagem para divulgação e ponto final. Mas divulgação do quê? Divulgação por quanto tempo? Aonde? Como assim divulgação? Cultura, né? A divulgação pode ser uma foto no Facebook, pode ser um banner de 50 metros, um outdoor. E onde vai? Então, assim, entendeu? Então, mesmo com a aplicação, ainda teve vício de consentimento e erro. São termos genéricos. É isso que a gente fala. Não pode mais ser genérico. Exatamente. Autorização para uso de imagem. Mas como assim? Aonde? Por quanto tempo? É uma campanha só? 2 dias? Um mês? Outdoor, na TV. Eu vou sair da empresa e minha foto vai continuar no site ainda lá como um ex-colaborador, um ex-funcionário. Então... e aí, fazendo um adendo a essa questão do sistema, né, que foi acho que o tema, imagina todas essas solicitações. Eu não quero mais, isso é um direitos titulares. Eu quero ter acesso aos meus dados, eu quero revogar o meu consentimento, eu quero excluir os meus dados, eu quero portabilidade para outra empresa, eu quero anonimização, eu quero bloqueio. Então, respondendo a sua pergunta do que o sistema tem que ter, a princípio ele tem que atender todas essas solicitações do titular. Então eu tenho que ter um sistema que eu consigo eliminar os dados caso o titular solicite. Então eu tenho um aplicativo, o titular pode entrar em contato com a empresa e falar assim, não quero mais que você tenha meus dados. Esse sistema tem um banco de dados unificado onde eu consigo atender essa solicitação? É só apertar o delete. Tá. E aí tem que ter um inventário de dados. Será que eu posso deletar aqueles dados? Quais são os dados? Não, eu digo delete assim, sim, né? Isso. É só apertar esse botão que tira do ar. Exato. Assim, então, a questão da arquitetura do sistema é isso. Mas como é que eu vou fazer um funil, um filtro, um BI, para que nem todas aquelas informações eu vou poder deletar? Aí eu vou poder criptografar? Eu posso pseudo-anonimizar? Eu posso anonimizar esses dados? Minha empresa tem bastante informações, mas eu quero usar para pesquisa. Pesquisa de campanha, pesquisa comercial. Aí eu transformo esse dado, que seria anonimização, né? Transformar ele em anônimo. O nome, o Rodrigo, o Diego, o Wilmer, vira um dado. Vira o número 1, vira o número 2. Aí sim eu posso mexer nesses dados. Então, são vários itens, dependendo do tipo de sistema, da tecnologia, do segmento, que tem que se fazer essas alterações. E assim, tem empresa digital que você vai apertar o delete no sistema, automaticamente vai excluir aquela cópia digital. Mas teve empresas nossas que ele ficou com essa dúvida. Falou, cara, mas existe um sistema, como é que eu guardo em arquivário? Eu aperto delete no sistema? Eu falei, não é assim que funciona. O sistema mapeia o processo. Por quê? Porque a lei ela traz um prazo de 15 dias. Então eu tenho 15 dias, isso está na lei, essa data está na lei. Eu tenho 15 dias para dar a resposta para o titular. Então o Rodrigo entrou em contato com a empresa, eu quero que tire a minha imagem no site lá, eu quero que exclua uma informação minha. Como é que a empresa mapeia esse processo? Como é que a empresa sabe se pode deletar ou não? Então é uma série de fatores. Tem um sistema de monitoramento dos processos. Tem a parte física da empresa de guardar arquivo, de guardar documento. Tem a parte de autorização, de RH. Então, é uma série de conjuntos e coisas que complementam a LGPD. E aí, esse software da RioSoft, ele unifica todas essas informações e a gente consegue ter acesso a isso muito rápido para poder responder de maneira rápida. Tudo à mão, prático. Isso. E outra coisa que a gente costuma falar muito. Muita empresa pergunta, fala, mas como é que nós vamos estar adequado? Não existe um selo de LGPD. Diferente do ISO, que a consultoria entrega um selo para a empresa, o LGPD ainda não existe isso. Nenhuma empresa vai ganhar um selo LGPD, entendeu? A empresa no site, o selo LGPD de proteção de dados. Muito pelo contrário. Por quê? Lembra que nós falamos, se vaza dados no Facebook,
a agência entende que vai vazar dados aqui também, porque isso independe muitas vezes não é a da garantia empresa. que você está 100% protegido. Exatamente. Então a gente costuma falar isso para os clientes. No final do projeto, sua empresa não vai ganhar um selo de LGPD. Entendeu? Ela só vai estar adequada a isso. Exatamente. Isso é uma confusão muito grande de mercado, né? E aí, como que a empresa prova? Vamos supor, mas então prove que você... Aí onde vem os relatórios, a DPIA... As evidências, as né? políticas, as evidências. Então você porque a mostra agência vai pedir evidência, através de evidências que você está se adequando. Aí é onde, igual o Diego falou, não tem um selo ISO, mas tem as evidências de adequação que você apresenta. Inclusive, quando você avalia o fornecedor, nesse caso que eu falei das 56 empresas aí, a gente vai encaminhar, ele tem que me encaminhar as políticas, os documentos, pra gente entender qual que é o que ele está fazendo, né? Cara, tem empresa, só pra você ter ideia, que a gente já foi avaliado, inclusive, que exigiu, né? Mas aí são empresas de desenvolvimento de software, que todos os funcionários guardassem o celular num cofre. Entendeu? O funcionário não... Igual o Snowden, né? Lembra lá, ele não poderia entrar com o pendrive, ele teve que colocar dentro de um cubo mágico. Né? Porque tinha, por conta disso. Então essa empresa exigiu que essa outra empresa, todo funcionário, e aí tivemos que mandar evidência, foto lá do cofre e tudo. Empresas que reunião você não entra com o celular. Várias empresas já estão tomando essas medidas mais drásticas, vamos dizer assim, né? Mas que existe. Informação é tudo. É tudo. Bom, pessoal, mais alguma informação dentro dessa questão do software que seja relevante, importante, que a gente deixou de falar? Não, acredito que não. Acredito que a gente explicou bastante. Né? Tanto a ferramenta da RioSoft ou também esse auxílio que a gente pode prestar nessas ferramentas de terceiro ou desenvolvimento interno. Não sei se os meninos querem complementar alguma coisa. Não, é importante falar que aquilo que o doutor falou, LGPD não é só sistema, é uma série de processos, mas o sistema é uma parte fundamental de mapeamento de processo. Ele agiliza o processo. A LGPD é um processo que ela precisa estar atrelada, né, junto com o software que seja competente para que ela funcionar, não é isso? Muita gente usa Excel fazer mapeamento, mas aí nós já tivemos exemplos... 4.000 tabelas. Horrorosos de mapeamento de processo em Excel. Então é por isso que a gente fala na efetividade, né? Depois de você fazer um relatório, com o software que a gente utiliza, ele é muito mais prático, ele já entrega um relatório fácil, rápido. Agora imagine você fazer um relatório tendo que analisar planilhas que seja 100 planilhas de Excel. Entendi, não, perfeito. Então essa é a questão. E junto com a questão do encarregado, porque a palavra de PO ela é da Europa, no Brasil a lei trata como encarregado. A gente fala de PO porque o brasileiro gosta de importar esses termos, né? De PO. Mas assim, o DPO e esse encarregado e esse profissional, ele vai precisar de uma ferramenta de trabalho. Que é o software. Exatamente. Ou uma planilha gigante de Excel. Então, junto com uma nova profissão, surgiu uma nova ferramenta de trabalho. Entendeu? Então, assim, a gente costuma falar que pro encarregado exercer a profissão dentro da empresa dele, ou para qualquer profissional, no seu caso, o microfone é sua ferramenta de trabalho, o DPO também vai precisar de uma ferramenta de trabalho. Então, você consegue entender, Rodrigo? É uma série de coisas, é um conjunto de soluções e ferramentas para... O que vocês estão fazendo aqui hoje, vocês três, hoje não, né? Mas já nessa sequência de podcast, esse é o quarto, o que vocês estão fazendo aqui é exatamente esmiuçar, né? Dilacerar essa informação em pedacinhos para que o leigo, no meu caso, eu aqui estou aqui como, vamos dizer assim, o interlocutor, né? Daqui para as pessoas que vão ouvir, e de explicar didaticamente o que é LGPD. Porque quando eu gravei o texto que está no ar aí pela rádio, a gente lê, a gente tem uma ideia do que é, mas conversando com vocês e ouvindo os outros podcasts também, a questão, como eu repito, como a gente já falou, é muito mais ampla. É um processo que veio para ficar, que as empresas têm que se adequar, que o caminho é esse, é o futuro. Quem não se adequar está fora. E eu acho que a gente tem um papel também fundamental de ajudar nessa construção dessa nova cultura. Perfeito. Acho que isso é o principal, sabe? Independente de qualquer coisa, de sistema, de consultoria, eu acho que a gente tem um papel fundamental como operadores, né? Como encarregados de dados, que os três aqui são e especializaram nessa área, é de divulgar essa... E obrigado, Caboing, aí também por essa ajuda, né? De divulgar essas informações. Cara, e ter a oportunidade de falar exatamente sobre isso mesmo, porque você mesmo comentou, né, Rodrigo?
Cara, eu pensava que era só dado digital. Aí você fala, mas peraí, Sim, entendeu? Mas É muito mais amplo. Porque a palavra dados, ela já remete teoricamente e hipoteticamente aos dados, né? Não a informação propriamente dita. Mas, cara, quando você explica para a empresa, fala, não, sabe aquele arquivário teu no banheiro lá? Entendeu? Se aquela privada entupir, meu amigo, tua empresa vai quebrar de multa, entendeu? O cara falou, opa, mas não é só e-mail? Não. Então, assim, didaticamente falando, a gente também tem essa obrigação que o doutor falou de transformar o mercado, de explicar que não é nenhum bicho de 7 cabeças, entendeu? E assim, dá para implantar do pequeno ao gigante, cada um dentro do seu processo, da sua possibilidade financeira. Perfeito. LGPD também não é dinheiro. Em muitas empresas não é só dinheiro. Entendeu? Tem projetos de 1 milhão, tem projeto de 5 mil, tem empresas que talvez gastem menos que isso por uma questão de adequação, é um ponto ou outro. Então, assim, são N possibilidades em N empresas e N propostas que a gente tem para apresentar do pequeno ao gigantesco, entendeu? O fato é, todos, mais cedo ou mais tarde, vão ter que se adequar. Todo mundo. Exato. Todo mundo. De um jeito ou de outro, num nível hard ou num nível menor, mas sim, todo mundo vai ter que se adequar. Exatamente. De um jeito ou de outro. Mais alguma consideração, doutor Rodrigo? Acredito que não, Rodrigo. Doutor Wilmer? Tranquilo. Diego? Obrigado, Rodrigo. Por enquanto, é isso. Bom, encerramos o 4º podcast a respeito da lei, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E até o próximo. Eu sou Rodrigo Cabelo e até o próximo podcast. Podcast Dados em Segurança. Oferecimento RioSoft.